Existe uma tecnologia neurológica com mais de 3.000 anos de idade, capaz de reorganizar a química do seu cérebro em poucos minutos, e nenhuma indústria do planeta consegue patenteá-la, por uma razão simples e quase irônica. Ela mora dentro da sua boca. Não pode ser engarrafada, não pode ser vendida em frascos importados, não pode ser carregada num aplicativo do seu celular. E é exatamente por isso que ela foi quase apagada da memória coletiva da humanidade nos últimos 3 séculos, quando trocamos a voz viva pela leitura silenciosa e o canto compartilhado pelos fones de ouvido individuais. Mas eis o que está acontecendo agora, em laboratórios de neurociência, em departamentos de cardiologia, em estudos sobre coerência cerebral e variabilidade cardíaca. Pesquisadores sérios, vestidos de jaleco, estão silenciosamente confirmando aquilo que poetas analfabetos das aldeias antigas sempre souberam apenas pela observação dos próprios corpos. Não é literatura. Não é misticismo. É neurobiologia pura, dura, mensurável, replicável. E você nunca ouviu falar dela porque ninguém ganha dinheiro vendendo aquilo que já está dentro de você. Bem-vindos ao Codex. Hoje vamos abrir uma das portas mais antigas e mais silenciosamente fechadas da fisiologia humana. Vivemos dentro de uma contradição absurda que ninguém quer admitir em voz alta. Pagamos assinaturas mensais para aplicativos de meditação, frequentamos retiros caros em montanhas distantes, compramos cursos online de respiração consciente, baixamos sons de chuva, sons de florestas, sons de tigelas que ressoam em frequências misteriosas. E ainda assim, os índices coletivos de ansiedade, insônia, transtorno de pânico e sofrimento mental nunca foram tão altos quanto na geração atual. Como pode? Por que toda essa indústria do silêncio guiado, do bem-estar passivo, do consumo terapêutico está fracassando em fazer o que promete? A resposta é desconfortável. Porque a humanidade, durante milênios, cultivou exatamente o oposto da meditação silenciosa. Cultivou a voz alta, ritmada, prolongada, recitada coletivamente em torno do fogo, dos altares, das mesas familiares, dos pátios das aldeias. Os recitadores épicos das tradições mediterrâneas declamavam poemas inteiros de cor, durante horas, todas as noites. Os bardos das ilhas do norte mantinham em seus crânios milhares de versos de tradição oral. Os copistas monásticos das antigas bibliotecas de pedra liam, em voz alta, enquanto trabalhavam, porque acreditavam que a voz fixava o conhecimento na alma de uma maneira que o silêncio jamais conseguiria. Essas pessoas não tinham eletroencefalógrafos, não conheciam neurotransmissores, não mediam frequências cardíacas, mas viviam em média mais lúcidas, mais regulares emocionalmente, mais centradas do que o homem moderno conectado a 7 telas simultaneamente. Por quê? Porque dominavam, sem saber explicar, uma tecnologia somática gratuita que hoje pesquisadores sérios estão redescobrindo com uma mistura de espanto e constrangimento profissional. E o que eles estão descobrindo desafia tudo o que a indústria do bem-estar contemporânea vem nos vendendo há 4 décadas. Antes de avançarmos para os dados duros, faça uma coisa simples agora mesmo. Se este conhecimento começa a fazer sentido para você, deixe um like neste vídeo e se inscreva no Codex. Cada inscrito é uma porta a mais aberta na difusão dessas tecnologias antigas que a modernidade descartou por preguiça intelectual. Os antigos sabiam de algo que a modernidade esqueceu por completo, e essa amnésia coletiva está cobrando uma fatura altíssima do nosso sistema nervoso. Olhe para o seu próprio dia. Quantas horas você passou hoje em silêncio passivo diante de uma tela, recebendo informação visual sem articular uma única sílaba em voz alta? Quantas horas se passaram entre a última vez que você falou de verdade com alguém, em ritmo natural, e a leitura silenciosa de mensagens digitadas por terceiros? Para a esmagadora maioria das pessoas vivas hoje, a resposta é assustadora. Estamos atravessando um período histórico inédito, em que o ser humano usa a própria voz menos do que em qualquer outra época desde o domínio do fogo. E o sistema nervoso humano não evoluiu para isso. Não evoluiu para o silêncio passivo. Evoluiu, ao longo de centenas de milhares de anos, para a vocalização social, para o canto coletivo, para a recitação compartilhada nas fogueiras das tribos. Existe uma rede neurológica precisa que prova esse vínculo.
As fibras motoras que controlam os músculos da laringe, da faringe, do diafragma e da face estão diretamente conectadas ao tronco cerebral, na mesma região onde se origina o nervo vago, o grande maestro do sistema parasimpático, aquele responsável por desligar o estado de alerta crônico, por baixar a pressão arterial, por reduzir a inflamação sistêmica e por permitir que o corpo entre em modo de reparo profundo. Quando você fala, recita, canta, declama, esses circuitos são ativados em conjunto. Quando você cala prolongadamente, eles entram em hibernação parcial e o corpo perde uma das mais poderosas alavancas naturais de regulação autonômica que possui. Calar prolongadamente, repito porque importa, é deixar uma porta de regulação interna fechada, escondida, esquecida, enferrujada. E o corpo cobra a fatura dessa porta fechada de maneiras silenciosas e cumulativas. Insônia que não responde a remédios, ansiedade flutuante sem causa identificável, coração acelerado sem motivo. Inflamação sistêmica de baixo grau que aparece nos exames como marcador elevado e ninguém consegue explicar de onde vem. Cansaço crônico que nenhum suplemento resolve. O corpo está pedindo aquilo que o esquecemos de dar. Está pedindo voz. Está pedindo ritmo. Está pedindo a vibração antiga das cordas vocais, movidas pela memória de um texto longo, declamado com cadência e propósito. Eis o que a neurociência mais recente confirmou de maneira impressionante. Quando uma pessoa recita em voz alta um texto rítmico previamente memorizado, 3 sistemas internos se sincronizam ao mesmo tempo, num fenômeno que os pesquisadores chamam de coerência integrada. A respiração diafragmática se alonga e se aprofunda automaticamente, sem esforço consciente, porque a estrutura métrica do texto força o pulmão a ciclos longos. O batimento cardíaco entra em ressonância com a cadência das frases, num padrão de oscilação ordenada que se aproxima daquele observado em mestres avançados de práticas contemplativas após décadas de treino. E áreas distantes do córtex cerebral, normalmente ativas em momentos diferentes, disparam em fase, criando uma assinatura eletrofisiológica de coerência global rara, difícil de induzir por qualquer outro método não farmacológico conhecido. Isso não é metáfora poética para soar bonito. É sincronização medível com elétrodos. E o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Para entender a profundidade dessa coerência integrada que a recitação cadenciada provoca, é preciso descer um pouco mais fundo na arquitetura do nosso corpo. O nervo vago, esse cabo de fibras que sai do tronco cerebral e desce serpenteando pelo pescoço até alcançar o coração, os pulmões, o estômago e os intestinos, é o regulador mestre da nossa capacidade de relaxar profundamente. Quando ele funciona bem, o corpo se cura. Quando ele está em baixa atividade, o corpo adoece. Pesquisas extensas dos últimos anos mostraram que pessoas com tônus vagal alto vivem mais, adoecem menos, suportam melhor a dor física, recuperam-se mais rapidamente de cirurgias, sofrem menos de depressão, dormem melhor, raciocinam com mais clareza. E pessoas com tônus vagal baixo apresentam o quadro inverso, com taxas de mortalidade precoce significativamente elevadas. A pergunta óbvia, então, é simples. Como elevar o tônus vagal de maneira gratuita, segura, replicável, sem prescrição médica, sem aparelhos caros, sem precisar viajar até um templo distante? E aqui está a resposta que a indústria do bem-estar não quer divulgar com clareza. Uma das formas mais potentes, mais acessíveis, mais antigas de elevar o tônus vagal é precisamente a vocalização prolongada e ritmada. As fibras motoras que comandam as cordas vocais passam ao lado das fibras parasimpáticas do nervo vago. Quando você usa a voz por períodos prolongados, com cadência regular e respiração profunda, você está literalmente massageando esse cabo nervoso por dentro, ativando seus circuitos, fortalecendo sua atividade basal. É como um músculo que enfraquece sem uso e se fortalece com prática consistente. E os antigos, sem saber explicar o mecanismo, praticavam essa massagem interna todos os dias, durante horas, sem perceber que estavam fazendo medicina preventiva da mais alta sofisticação. Recitavam genealogias inteiras de cor, cantavam orações longas em coro,
declamavam epopeias diante de assembleias, liam em voz alta nas tabernas, nos pátios, nos jardins, nas cozinhas, nas oficinas dos artesãos. A leitura silenciosa, individual, solitária, é uma invenção historicamente recente. Durante a maior parte da história humana, ler significava vocalizar. Os textos eram feitos para ser ouvidos, sentidos pelo corpo inteiro, vibrados pelo peito, articulados pela boca. Quando essa cultura desapareceu, gradualmente, ao longo dos últimos 3 séculos, junto com ela desapareceu uma das principais formas que o ser humano possuía de regular o próprio sistema nervoso de maneira espontânea, integrada, cotidiana. E é por isso que tantas pessoas hoje, mesmo praticando meditação silenciosa diariamente, mesmo gastando horas em aplicativos de respiração guiada, ainda sentem que algo essencial está faltando. Está faltando porque essas práticas modernas, embora úteis, são apenas metade da equação. A outra metade, a vocal, foi amputada da vida cotidiana sem que ninguém percebesse o tamanho da perda. E os efeitos dessa amputação aparecem agora, geração após geração, nos consultórios psiquiátricos lotados, nas farmácias abastecidas de ansiolíticos, nos índices de suicídio em alta entre adolescentes que nunca foram ensinados a recitar nada de cor. A solução não está em mais um aplicativo, não está em mais um curso pago, não está em mais um suplemento. Está em algo que o ser humano vinha fazendo gratuitamente há milênios e que pode ser retomado por qualquer pessoa alfabetizada, esta noite, na sala da própria casa. Os dados experimentais que sustentam tudo o que acabamos de explicar são impressionantes e merecem ser apresentados com cuidado para que ninguém pense que estamos falando de filosofia vaga. Vou expor os achados mais sólidos da literatura científica recente em linguagem simples, para que qualquer pessoa entenda. Equipes de pesquisa em diversos países mediram o que acontece com o corpo humano antes, durante e depois de sessões de recitação cadenciada de textos memorizados. Os participantes foram instalados com sensores de variabilidade cardíaca, sensores de respiração, eletrodos cerebrais e coletas de saliva para medir cortisol, o hormônio do estresse. Os resultados foram consistentes em estudos independentes. Após sessões de recitação prolongada, a variabilidade cardíaca apresentou aumento expressivo, indicando ativação parasimpática profunda. A frequência respiratória se reduziu naturalmente, sem esforço consciente, atingindo padrões que normalmente exigem treinamento longo de respiração diafragmática. Os marcadores corticais mostraram aumento da coerência interhemisférica, fenômeno raro, geralmente observado apenas em meditadores avançados após décadas de prática. E o cortisol salivar caiu de maneira significativa, em proporções comparáveis a intervenções farmacológicas leves contra estresse, mas sem efeitos colaterais. Tudo isso a partir de um gesto simples, gratuito, executado com a própria voz. Outro achado fascinante diz respeito à inflamação sistêmica. A inflamação crônica de baixo grau é considerada hoje uma das principais causas subjacentes de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e metabólicas. Marcadores como a proteína C reativa de alta sensibilidade são utilizados clinicamente para avaliar esse risco. Pesquisas iniciais sugerem que a prática regular de vocalização ritmada, recitação ou canto coral prolongado, mantida durante semanas, está associada à redução desses marcadores inflamatórios em proporções clinicamente relevantes. Vou repetir isso para que pegue. Recitar poemas memorizados em voz alta, todos os dias, durante semanas, reduz marcadores de inflamação sistêmica que estão ligados ao envelhecimento acelerado e às doenças crônicas modernas. Quem está te dizendo isso na sua farmácia? Quem está te oferecendo essa intervenção no seu plano de saúde? Ninguém. Porque ela não gera lucro, porque ela não tem patente, porque ela não pode ser embalada em cartela com bula. Mas a química é apenas metade do mistério. Existe uma camada ainda mais profunda da fisiologia da voz cadenciada, ligada à arquitetura do próprio cérebro, a maneira como diferentes regiões neurais conversam entre si quando uma pessoa declama um texto longo de memória. E essa segunda camada, esse aspecto estrutural do mecanismo,
é talvez ainda mais surpreendente do que o lado bioquímico que acabamos de descrever. Porque ela explica por que pessoas que recitam diariamente envelhecem com a mente mais íntegra, com a memória mais preservada, com a clareza intelectual mais resistente ao desgaste do tempo. E quando você entender o que acontece dentro do crânio durante a recitação memorizada, vai compreender por que os antigos consideravam essa prática um pilar absoluto da formação humana, equivalente em importância ao próprio aprender a ler. Imagine por um momento o que acontece dentro do crânio de uma pessoa enquanto ela declama um poema longo memorizado em voz alta. Não é uma única região do cérebro trabalhando isoladamente, como muitos imaginam. É uma orquestra inteira, com dezenas de instrumentos tocando em sincronia precisa, sob a regência de uma partitura interna construída pela própria memória do texto. As áreas frontais responsáveis pela produção da fala disparam para articular cada palavra com clareza. As áreas temporais profundas trabalham para recuperar da memória o verso seguinte antes mesmo que o atual termine. O cerebelo, aquela estrutura na base do crânio que muitos associam apenas ao equilíbrio físico, comanda a precisão temporal do ritmo, mantendo a cadência regular como um metrônomo invisível. O sistema límbico, sede das emoções, ativa-se em resposta ao conteúdo afetivo dos versos, gerando arrepios, lágrimas, sorrisos involuntários durante a declamação. As áreas auditivas captam a própria voz e a comparam, em tempo real, com a expectativa interna de como aquele verso deveria soar, ajustando entonação, volume, ênfase. E todas essas regiões, normalmente ativas em momentos diferentes ao longo do dia, disparam em coordenação fina, simultânea, integrada, durante toda a duração da recitação. Esse fenômeno tem um nome técnico que pesquisadores começaram a usar nos últimos anos. Chamam de integração neural global. E ele é considerado um dos estados cerebrais mais saudáveis e mais raros do funcionamento humano cotidiano. Pessoas que mantêm hábito regular de recitação memorizada apresentam, ao longo da vida, taxas significativamente menores de declínio cognitivo. Os neurônios que conectam regiões distantes do cérebro permanecem mais robustos, mais mielinizados, mais capazes de transmitir sinais sem degradação. A reserva cognitiva, conceito que descreve a capacidade do cérebro de resistir aos efeitos do envelhecimento e até mesmo de doenças neurodegenerativas, é fortalecida por essa prática como por poucas outras atividades. E aqui está um detalhe que poucas pessoas compreendem. Não é a leitura silenciosa que produz esse efeito. Não é ouvir podcasts. Não é assistir a vídeos. É especificamente o ato motor de articular com a boca, em ritmo, um texto que o próprio cérebro recuperou da memória interna. A combinação dos três elementos, motor, rítmico e mnemônico, é o que aciona a integração global. E foi exatamente isso que os antigos cultivavam ao exigir que crianças e jovens memorizassem poemas, orações, genealogias e textos sapienciais inteiros. Não estavam apenas transmitindo conteúdo. Estavam construindo no cérebro daqueles jovens uma infraestrutura neural integrada que lhes serviria pela vida inteira. Estavam fortalecendo, geração após geração, a capacidade do cérebro humano de funcionar como um todo coerente em vez de fragmentos isolados. E quando essa prática foi gradualmente abandonada, ao longo dos últimos séculos, em favor da memorização passiva de fatos para provas escolares ou da consulta digital instantânea de qualquer informação, alguma coisa essencial se perdeu. Não estamos apenas mais ansiosos do que nossos antepassados. Estamos com cérebros menos integrados, menos coerentes, mais fragmentados em sua arquitetura funcional. E isso aparece em escala populacional, nos índices crescentes de transtornos de atenção, de dificuldades de raciocínio sustentado, de queda na capacidade de manter uma linha de pensamento longa. Existe ainda outro nível desse mecanismo que poucos conhecem, e ele tem a ver com a própria respiração comandada pela estrutura do texto recitado. Quando você lê silenciosamente, sua respiração permanece curta, irregular, frequentemente segurada sem você perceber. Quando você fala em conversa cotidiana, sua respiração também é fragmentada, interrompida pelas trocas de turno do diálogo. Mas quando você recita um texto rítmico memorizado,
algo extraordinário acontece. A própria estrutura métrica do poema impõe ao seu pulmão um ciclo respiratório longo, profundo, ordenado. Cada estrofe exige uma inspiração ampla antes de começar. Cada verso é declamado durante uma expiração longa e controlada. As pausas entre as estrofes permitem inspirações generosas. Sem nenhum esforço consciente, sem nenhuma instrução de respiração guiada, a métrica do texto faz pelo seu pulmão exatamente aquilo que pesquisadores de respiração ensinam em cursos caros. Ela alonga a expiração. Ela aprofunda a inspiração. Ela reduz a frequência respiratória. Ela sincroniza o ritmo respiratório com o ritmo cardíaco. E é justamente essa sincronização, essa ressonância entre coração e pulmão, induzida pela cadência do texto, que produz o estado de coerência cardíaca que tanto se busca em práticas modernas de bem-estar. Os antigos poetas, sem saber descrever o mecanismo, calibravam intuitivamente a métrica de seus versos para que a respiração natural do declamador caísse exatamente no ritmo ideal de coerência. Não foi acidente, não foi sorte. Foi engenharia somática refinada ao longo de gerações de tradição oral. Cada povo desenvolveu suas próprias estruturas métricas, mas quase todas convergem para padrões respiratórios fisiologicamente ótimos quando declamadas em voz alta. Os hexâmetros das tradições mediterrâneas. Os versos longos das tradições nórdicas. As quadras das tradições populares ibéricas. As suras rítmicas das tradições orais do Oriente Médio. Todas, sem exceção, produzem, ao serem recitadas, um padrão respiratório que cai dentro da chamada zona de ressonância cardiorrespiratória, aquele estado em que o coração e os pulmões oscilam em fase, gerando o máximo de variabilidade cardíaca saudável e ativando profundamente o sistema parasimpático. Os antigos não sabiam disso em termos técnicos, mas sentiam. Sabiam que recitar acalmava. Sabiam que cantar curava. Sabiam que declamar fortalecia. E construíram civilizações inteiras em torno dessa intuição correta. Hoje, redescobrimos com nossos aparelhos sofisticados aquilo que eles já dominavam pela observação atenta dos próprios corpos. E aqui surge uma pergunta inevitável, que merece toda a sua atenção. Se a recitação ritmada de textos memorizados é tão poderosa, tão integradora, tão regeneradora do sistema nervoso, por que ela praticamente desapareceu da cultura cotidiana das últimas gerações? Quem se beneficiou desse esquecimento coletivo? E o que precisa acontecer para que essa tecnologia ancestral volte a ocupar um lugar central na vida das pessoas comuns? A resposta envolve uma série de mudanças culturais que aconteceram em silêncio, sem debate público, sem que ninguém percebesse a profundidade do que estava sendo perdido. E quando você entender essas mudanças, vai querer agir. As mudanças culturais que apagaram quase por completo o hábito da recitação memorizada da vida das pessoas comuns não aconteceram por acaso e nem foram resultado de uma conspiração organizada por algum grupo específico. Foram o efeito acumulado de várias forças históricas que convergiram silenciosamente ao longo das últimas gerações, transformando a relação humana com a palavra falada de maneira profunda e quase invisível. A primeira dessas forças foi a expansão da imprensa industrial, que tornou o livro um objeto barato e abundante. Quando os textos passaram a estar disponíveis em qualquer momento, na estante, ao alcance da mão, a necessidade prática de memorizá-los desapareceu. Por que decorar uma epopeia inteira se você pode simplesmente abrir o volume e ler o trecho desejado? Essa pergunta, aparentemente razoável, esvaziou em poucas gerações uma prática que sustentou a cultura humana por milênios. A segunda força foi a reforma das escolas, que substituíram o ensino tradicional, baseado em memorização e recitação coletiva, pelo modelo industrial de fragmentos curtos, provas escritas e leitura silenciosa individual. As crianças deixaram de declamar em coro nos pátios das escolas. Deixaram de aprender textos longos pelo som, pelo ritmo, pelo gesto corporal. Passaram a estudar para responder questões objetivas, e essa mudança aparentemente prática teve consequências neurológicas profundas que só agora começamos a compreender. A terceira força foi a chegada do rádio, depois da televisão, depois das telas portáteis.
Cada uma dessas tecnologias, à sua maneira, ofereceu ao ser humano uma forma de receber palavras sem precisar produzi-las. A escuta passiva substituiu a vocalização ativa. O consumo silencioso substituiu a participação vibrada. E quanto mais sofisticadas se tornaram essas tecnologias, mais completa foi a substituição. Hoje, uma criança média passa horas por dia recebendo conteúdo audiovisual sem articular sequer uma sílaba em voz alta com cadência ritmada. Isso é algo absolutamente inédito na história da espécie humana. A quarta força foi a fragmentação da vida familiar e comunitária, que apagou os contextos sociais nos quais a recitação fazia sentido. Antigamente, as famílias se reuniam para ouvir textos lidos em voz alta. As comunidades se reuniam para ouvir oradores recitarem peças longas em festas e celebrações. Os trabalhadores cantavam coletivamente enquanto realizavam tarefas manuais. Tudo isso desapareceu, ou foi reduzido a vestígios cerimoniais sem peso real na vida cotidiana. E sem esses contextos sociais, a recitação ficou parecendo algo estranho, exibido, quase ridículo de se praticar sozinho em casa. Quem ousaria declamar um poema longo em voz alta hoje, no meio do próprio apartamento, com o vizinho do andar de cima podendo ouvir? Essa vergonha cultural, essa inibição moderna diante do uso pleno da própria voz, é uma das principais barreiras práticas para a retomada dessa tecnologia ancestral. Mas ela pode ser superada, e os benefícios neurológicos, fisiológicos, emocionais que aguardam quem a supera são extraordinários. Antes de chegarmos ao protocolo prático, ao método de 3 passos que qualquer pessoa pode aplicar a partir desta noite, precisamos entender mais um aspecto crucial dessa redescoberta. Um aspecto ligado à dimensão mais íntima da experiência humana. A maneira como a voz cadenciada altera a relação da pessoa com o próprio corpo, com o próprio tempo interior, com a própria sensação de estar viva e presente. Existe uma diferença fundamental entre simplesmente ouvir música no celular e produzir você mesmo, com o próprio corpo, uma sequência ritmada de sons articulados. Muita gente confunde as duas experiências, achando que a primeira pode substituir a segunda. Mas elas operam em planos completamente diferentes do funcionamento humano. Quando você ouve música, o cérebro processa estímulos auditivos de fora para dentro, num movimento receptivo. Algumas regiões neurais se ativam, certamente, e isso pode ser agradável e relaxante. Mas quando você produz a sua própria sequência ritmada, de palavras vibradas pela laringe, modeladas pela boca, sustentadas pela respiração diafragmática, lembradas pela memória interna, o movimento é inverso. É de dentro para fora. E esse movimento de dentro para fora ativa um conjunto inteiramente diferente de circuitos neurais, ligados à sensação de agência, de presença, de ser sujeito ativo da própria experiência, em vez de receptor passivo de estímulos externos. Essa diferença é crucial para entender por que a meditação silenciosa, embora valiosa, não substitui a recitação vocalizada. Na meditação silenciosa, você se torna observador interno dos próprios pensamentos. Isso tem o seu valor. Mas você permanece num modo essencialmente receptivo, contemplativo, passivo no plano motor. Na recitação cadenciada, ao contrário, você se torna agente produtor de uma realidade sonora ordenada que reverbera em sua própria caixa torácica, em seu próprio crânio, em seus próprios ouvidos. Você é simultaneamente o emissor e o receptor da própria voz. Essa dupla condição, raríssima na experiência humana cotidiana, gera um estado de presença integrada que poucos outros gestos conseguem produzir. Os místicos antigos chamavam isso de retorno a si. Os neurocientistas modernos começam a descrever fenômenos parecidos com nomes técnicos como percepção interoceptiva integrada e ativação simultânea de redes corticais agente e perceptora. Os termos mudam. A experiência permanece a mesma há milênios, e há um detalhe surpreendente que merece destaque. As pesquisas mais recentes sugerem que a recitação cadenciada produz um efeito particular sobre a sensação subjetiva do tempo. Pessoas que recitam regularmente relatam uma percepção mais lenta, mais ampla, mais espaçosa do tempo cotidiano.
Sentem que os dias rendem mais. Sentem que conseguem fazer mais coisas com menos pressa. Sentem que o intervalo entre o pensamento e a ação se alarga, abrindo espaço para escolhas mais conscientes. Essa expansão subjetiva do tempo, que muitas tradições contemplativas perseguem por décadas, parece estar acessível por meio de uma prática vocal cotidiana relativamente simples. E faz sentido fisiologicamente. Quando o ritmo cardíaco se desacelera, quando a respiração se aprofunda, quando o sistema nervoso entra em modo de regulação parasimpática, a percepção interna do tempo naturalmente se expande. Não é truque psicológico. É consequência direta da química e da elétrica do corpo em estado de coerência. Agora você possui o quadro completo do mecanismo. Compreendeu o problema, conheceu a evidência, entendeu por que essa prática se perdeu, percebeu a diferença entre escutar e produzir. Resta apenas o passo mais importante de todos. Resta o método prático, exato, replicável, que vai permitir que você comece esta mesma noite a usar essa tecnologia ancestral em sua própria vida, com resultados perceptíveis em poucas semanas. Chegou o momento de transformar todo esse conhecimento em prática concreta, porque conhecimento sem aplicação é apenas curiosidade intelectual sem efeito real sobre a sua vida. Apresento a partir de agora o protocolo da voz antiga, um método de 3 passos pensado para qualquer pessoa alfabetizada, sem necessidade de talento musical, sem exigência de formação literária, sem investimento financeiro de nenhuma espécie. Você precisa apenas da sua própria voz, de um pouco de tempo diário e de um texto que você mesmo escolherá. O primeiro passo é a escolha do texto, e esse passo é mais importante do que parece à primeira vista. Não escolha qualquer coisa. Escolha um texto rítmico, com cadência clara, com pelo menos 30 versos de extensão, escrito numa língua que você ame profundamente, que toque o seu coração de alguma maneira pessoal. Pode ser um poema clássico, pode ser uma oração antiga, pode ser uma letra de canção popular tradicional, pode ser um trecho de uma epopeia que você sempre admirou. O critério essencial é duplo. Primeiro, o texto precisa ter estrutura métrica, isto é, ritmo regular perceptível ao ouvido quando você lê em voz alta. Segundo, o texto precisa carregar para você um significado afetivo verdadeiro, porque é esse vínculo emocional que vai sustentar a sua disciplina nas semanas iniciais, quando o cérebro ainda está construindo o circuito da memorização. Não escolha um texto ao acaso da internet. Procure dentro de si mesmo qual texto sempre quis saber de cor. Aquele poema que você ouviu uma vez na adolescência e nunca esqueceu. Aquela oração que sua avó murmurava na cozinha. Aquela letra de canção que sempre te emociona quando toca no rádio. Esse texto, esse precisamente, é o seu material de partida. Agora memorize-o ao longo de poucos dias, sem pressa, sem ansiedade, sem se cobrar. A memorização ritmada é diferente da memorização escolar mecânica. Você não precisa repetir como um robô tentando gravar uma fórmula química. Você precisa cantar mentalmente, sentir a cadência, perceber como cada verso conduz ao seguinte por necessidade rítmica e sonora. Os textos antigos são construídos exatamente para serem fáceis de memorizar quando vocalizados. As rimas, as repetições, as aliterações, tudo isso são pegadores mnemônicos pensados por poetas que sabiam que seus versos seriam transmitidos pela boca, não pela página. Confie nessa engenharia. Recite o texto algumas vezes, em voz alta, a cada dia, em ritmo, e em poucos dias ele estará dentro de você, integrado à sua memória corporal, pronto para ser ativado a qualquer momento. Não se preocupe se cometer pequenos erros no início. A memória vocal vai consolidando o texto camada após camada, até que um dia você perceba que ele simplesmente sai inteiro, sem esforço, sem necessidade de consultar a página. Esse momento, quando o texto se torna parte da sua paisagem interna, é um dos mais satisfatórios da prática. E a partir desse momento, você passa a possuir um instrumento somático que pode ativar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sem precisar de nada além da própria respiração e da própria voz. O texto memorizado vira propriedade interna inalienável, algo que ninguém pode tirar de você,
algo que vai acompanhá-lo pela vida inteira, como um amigo silencioso, pronto a sair pela boca quando convocado. O segundo passo do protocolo é a postura corporal correta, porque a voz cadenciada não acontece apenas na garganta. Acontece no corpo inteiro, e a maneira como você posiciona esse corpo durante a recitação determina a qualidade do efeito fisiológico que vai obter. Fique em pé, sempre que possível. A recitação sentada funciona, mas a recitação em pé ativa de maneira mais completa o sistema integrado de respiração, voz e regulação autonômica. Mantenha a coluna ereta, sem rigidez, com a sensação de que o topo da cabeça está sendo levemente puxado para cima por um fio invisível. Os pés firmes no chão, paralelos, ligeiramente afastados, na largura dos próprios ombros. O peso bem distribuído entre as duas pernas. Os joelhos relaxados, nem travados nem dobrados. Os ombros caídos para trás e para baixo, sem esforço, abrindo o peito. O queixo levemente recolhido, alinhando o pescoço com a coluna. As mãos podem repousar soltas ao lado do corpo, ou levemente cruzadas à frente do abdômen, conforme você se sentir mais confortável. O importante é que o diafragma fique completamente livre para se expandir e contrair sem nenhuma compressão. A respiração precisa fluir de baixo para cima, do abdômen ao peito, ao pescoço, à boca, em movimento amplo e contínuo. Antes de começar a recitação propriamente dita, faça 3 ciclos de respiração diafragmática profunda. Inspire pelo nariz, deixando o abdômen se expandir antes do peito, durante alguns segundos. Segure brevemente o ar no alto. Expire pela boca lentamente, soltando o ar em fluxo controlado, esvaziando primeiro o peito e depois o abdômen. Esses 3 ciclos preparatórios sinalizam ao sistema nervoso que algo importante está prestes a acontecer e ativam preliminarmente o tônus parasimpático, criando o terreno fisiológico ideal para a recitação. Agora você está pronto para o terceiro passo, o coração da prática, a entrega vocal propriamente dita. Recite o texto memorizado em voz média, nem alta demais a ponto de gritar, nem baixa demais a ponto de sussurrar. Volume confortável, audível em todo o cômodo, mas sem esforço excessivo das cordas vocais. Mantenha o ritmo constante, deixando a métrica do texto guiar naturalmente a cadência respiratória. Não corra. Não atropele os versos. Permita que cada verso ocupe o seu tempo natural, sustentado por uma expiração longa e controlada. Entre estrofes, faça inspirações generosas pelo nariz, sem pressa de retomar. Sinta o texto vibrar em sua caixa torácica, em sua garganta, em seu palato, em seus ossos do crânio. Note como a voz preenche o espaço ao seu redor e retorna aos seus próprios ouvidos, fechando o circuito sonoro de dentro para fora e de fora para dentro. Pratique durante alguns minutos seguidos, todos os dias, preferencialmente no mesmo horário, criando um ritual estável que o corpo passa a antecipar com prazer. As primeiras 2 semanas são as mais difíceis, porque você está construindo o hábito e a memória vocal ainda está se assentando. A partir da 3ª semana, algo muda. Você começa a sentir que o texto sai sozinho, que o corpo entra automaticamente em estado de coerência, que os efeitos benéficos sobre o sono, o humor e a clareza mental começam a aparecer de maneira inconfundível. E é aqui que a verdadeira validação chega, não pelos laboratórios, mas por algo muito mais simples e tocante. A verdadeira validação desse saber não chega através de gráficos publicados em revistas científicas, embora os gráficos existam e sejam impressionantes. Chega através de cenas pequenas, íntimas, quase invisíveis, que se repetem geração após geração nas casas de quem nunca abandonou essa prática. Imagine uma avó sentada à beira da cama do neto numa noite qualquer, sem cerimônia, sem solenidade, simplesmente ensinando ao menino um poema longo que ela mesma aprendeu décadas antes da própria avó. Ela não explica que está transmitindo uma tecnologia neurológica. Não menciona tônus vagal, coerência cardíaca, integração cortical. Apenas diz, com a naturalidade dos gestos verdadeiros, que aquele poema deve ser recitado todas as noites antes de dormir, durante toda a vida, sem falhar, mesmo quando parecer bobagem, mesmo quando outros rirem, mesmo quando o cansaço sugerir pular.
E o menino na época não compreende. Acha estranho, acha antigo. Talvez até resista um pouco, achando que sua avó é uma figura presa a tradições sem sentido. Mas obedece, porque há nela algo que não se discute, uma firmeza tranquila que atravessa as gerações. E recita o poema todas as noites, primeiro com esforço, depois com costume, depois com prazer, até que o gesto vira parte de quem ele é, indissociável, automático como respirar. 30, 40, 50 anos depois, quando esse menino se torna um homem maduro, quando seus contemporâneos da mesma faixa etária estão consumindo ansiolíticos para dormir, antidepressivos para conseguir levantar, estimulantes para conseguir trabalhar, ele percebe algo curioso a respeito de si mesmo. Dorme bem, acorda lúcido, suporta as adversidades sem desabar, mantém a memória nítida, o raciocínio claro, o humor estável, a saúde cardiovascular invejável. Os médicos comentam que ele tem genética excelente, que envelhece com sorte, que escapou do destino comum. Ele sorri por dentro, porque sabe que não foi sorte. Foi um poema recitado todas as noites, durante uma vida inteira, sem falhar nunca. Foi um gesto pequeno, transmitido por uma avó que mal sabia ler, mas que tinha entendido, com a sabedoria dos antigos, que aquele ritual continha algo essencial. Esse é o tipo de validação que mais importa. Não a validação dos laboratórios, embora ela seja importante, mas a validação acumulada de gerações inteiras de pessoas comuns que praticaram silenciosamente essa tecnologia ancestral e colheram seus frutos sem nunca precisar nomear o mecanismo. E há um detalhe que torna essa cena ainda mais comovente. Quando esse mesmo homem maduro, ao final da vida, sentar-se à beira da cama de seu próprio neto e ensinar a esse menino o mesmo poema que aprendeu décadas antes, ele estará fechando um círculo de transmissão que atravessou séculos, talvez milênios, antes mesmo de chegar à sua avó. Os textos rítmicos memorizáveis são as cápsulas de tempo mais resistentes que a humanidade já criou. Atravessam guerras, atravessam migrações, atravessam catástrofes, atravessam a queda de impérios inteiros, sustentados apenas pela boca de quem os recita e pela boca de quem os ensina aos mais jovens. Enquanto houver alguém recitando, há transmissão. Enquanto há transmissão, há cura. E é esse o verdadeiro segredo que a indústria farmacêutica jamais conseguirá replicar, comprar ou destruir. Aqui está a chave que une tudo o que falamos até agora, e ela vai surpreender você por sua simplicidade desconcertante. A indústria do bem-estar contemporânea construiu uma fortuna em cima de uma premissa que poucos questionam, mas que é fundamentalmente falsa. A premissa de que o ser humano moderno precisa de intervenções externas cada vez mais sofisticadas para alcançar o que seus antepassados alcançavam com gestos simples e gratuitos. Aplicativos cobram mensalidades, cursos cobram pacotes anuais, suplementos cobram fortunas em cápsulas pequenas. Sessões individuais cobram valores que excluem a maior parte da população. E o resultado coletivo dessa indústria gigantesca é, paradoxalmente, uma sociedade mais ansiosa, mais insone, mais fragmentada do que qualquer outra na história. Por quê? Porque o problema nunca foi falta de produtos. O problema sempre foi falta de gestos. E os gestos certos não estão à venda. Estão esperando, esquecidos, na memória cultural da humanidade, à espera de quem decida resgatá-los. A recitação cadenciada de textos memorizados é apenas um desses gestos, embora seja particularmente poderoso. Existem outros, espalhados pelas tradições antigas de todos os povos, todos eles partilhando características semelhantes. São gestos repetíveis, são gestos que envolvem o corpo inteiro, são gestos que sincronizam respiração, atenção e ritmo. E são gestos absolutamente impossíveis de monetizar, porque dependem apenas de você, do seu corpo e de algum tempo diário. Aqui está a verdade desconfortável que a indústria do bem-estar não quer que você compreenda profundamente. Você não precisa de quase nada do que estão te vendendo. Precisa de quase tudo do que esqueceram de te ensinar. E o caminho de volta a esses gestos não é caro nem complicado. Exige apenas que você reconheça uma coisa fundamental sobre si mesmo. Você é o instrumento.
Você é a farmácia. Você é o templo. Você é a tecnologia. O texto rítmico que você vai memorizar e recitar não é o agente. Você é o agente. O texto é apenas a estrutura que organiza a sua respiração, o seu ritmo cardíaco, a sua coerência neural. Sem você, ele é apenas tinta sobre papel. Com você, ele se torna medicamento somático profundo. E esse princípio, uma vez compreendido, muda tudo. Você para de buscar fora. Para de comprar soluções. Para de esperar que alguém te dê a chave que sempre esteve dentro de você. E começa, humildemente, persistentemente, a praticar os gestos antigos que estavam ali o tempo todo, escondidos pela velocidade da vida moderna e pelo barulho dos vendedores de promessas. A recitação cadenciada é a sua porta de entrada. Mas atrás dessa porta há um corredor inteiro de outras práticas igualmente potentes, esperando ser redescobertas. O canto coletivo, a respiração ritmada, a caminhada cadenciada com vocalização, as tradições orais transmitidas em família. Cada uma dessas práticas é um fio do mesmo tecido ancestral, e juntos eles formam uma rede de regulação somática que sustentou a humanidade durante milênios. Você está prestes a redescobrir esse tecido inteiro. Mas antes, há uma última verdade ainda mais radical que precisa ser dita. Uma verdade que talvez seja a mais importante de todo este vídeo e que vai mudar a maneira como você olha para o próprio corpo a partir desta noite. A verdade radical que precisa ser dita é a seguinte: você não está apenas envelhecendo passivamente, vítima inocente de um processo biológico inevitável. Você está participando ativamente, todos os dias, daquilo que está acontecendo com o seu corpo e com o seu sistema nervoso. Cada hora que você passa em silêncio passivo diante de uma tela é uma hora em que o seu nervo vago perde tônus, em que a sua coerência cardíaca se fragmenta, em que a sua arquitetura neural se desintegra um pouco mais. E cada hora que você passa em vocalização ritmada consciente é uma hora em que esse processo é revertido, em que circuitos antigos voltam a se ativar, em que o corpo recupera capacidades que estavam apenas adormecidas. Essa é a verdade que muda tudo. O envelhecimento não é apenas o tempo passando sobre você. É também o resultado das escolhas cumulativas que você faz a respeito de como ocupar o seu próprio tempo dentro desse corpo. Há quem envelheça depressa porque vive dentro de hábitos modernos que destroem silenciosamente a regulação interna. Há quem envelheça devagar porque mantém, mesmo sem saber explicar porquê, gestos antigos que sustentam essa regulação. E agora, pela primeira vez na história da humanidade, temos os dados científicos que explicam exatamente por que isso acontece, e os instrumentos para escolher conscientemente o segundo caminho em vez do primeiro. Você procurou longevidade em frascos importados, em moléculas patenteadas, em protocolos laboratoriais caríssimos. Esquecemos coletivamente que a humanidade atravessou milênios sem nada disso, sustentada por gestos simples, repetidos com fidelidade dentro das casas, dos templos, dos pátios, dos campos de trabalho. A voz cadenciada é uma dessas tecnologias gratuitas, transmissíveis, indestrutíveis. Não pode ser engarrafada nem registrada como propriedade intelectual. Mora na garganta de quem decide usá-la. E está esperando você há séculos, paciente, sem cobrar nada, sem pedir credenciais, sem exigir que você se filie a nenhuma escola particular ou tradição específica. Ela aceita qualquer língua, qualquer texto rítmico que você ame, qualquer momento do dia que você consiga reservar. É uma das tecnologias mais democráticas que a humanidade já produziu. E exatamente por isso foi tão facilmente esquecida pela cultura comercial dos últimos séculos, que prospera vendendo aquilo que poucos podem pagar. Você não é refém da química industrial, nem prisioneiro da tela silenciosa que carrega no bolso. Possui dentro do peito um instrumento que poetas antigos chamaram de lira interior e que neurocientistas modernos descrevem hoje como eixo vagal integrado. Os dois nomes apontam para a mesma realidade, descrita por linguagens diferentes em épocas diferentes. Cabe a você decidir se vai manter esse instrumento enferrujado pelo silêncio passivo das suas horas diárias diante das telas, ou se vai reativá-lo todas as noites, durante alguns minutos, com um texto memorizado e um pouco de ar passando pelas suas cordas vocais com cadência regular.
Essa decisão, aparentemente pequena, vai determinar muita coisa a respeito da pessoa que você será daqui a 20, 30, 40 anos. Vai determinar a clareza da sua mente, a estabilidade do seu humor, a profundidade do seu sono, a saúde do seu coração, a integridade da sua memória. E aqui está o fechamento desta jornada que percorremos juntos, o ponto de chegada que devolve tudo ao seu lugar verdadeiro. Existe algo profundamente bonito na maneira como esse conhecimento se transmite ao longo do tempo. E esse algo é precisamente o oposto da maneira como a indústria contemporânea opera. A indústria do bem-estar funciona por venda, por marketing, por ruído publicitário. A tradição da voz cadenciada funciona por gesto silencioso, por exemplo familiar, por transmissão de pessoa a pessoa dentro do círculo dos afetos verdadeiros. E é dessa maneira que ela vai sobreviver aos próximos séculos, como sobreviveu aos anteriores. Não por meio de campanhas globais, não por meio de aplicativos virais, mas por meio de uma única pessoa que, depois de assistir a este vídeo, decide memorizar um poema longo, recitá-lo todas as noites, e um dia, anos mais tarde, ensinar esse mesmo gesto a alguém querido, sem alarde, sem solenidade, com a naturalidade dos atos verdadeiramente importantes. Essa pessoa pode ser você. Não há grandeza maior do que entrar nessa cadeia silenciosa de transmissão. Você não precisa convencer ninguém. Não precisa publicar nada. Não precisa virar exemplo público. Precisa apenas começar esta noite, escolher o seu texto, memorizá-lo nos próximos dias e recitá-lo regularmente, deixando que os efeitos apareçam por conta própria. E quando esses efeitos forem evidentes na sua própria vida, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você naturalmente terá uma criança próxima, um sobrinho, um neto, um filho amado, alguém a quem queira passar adiante essa pequena chave. E nesse instante sem pompa, você fechará o círculo que os antigos fechavam diariamente sem perceber a magnitude do que estavam fazendo. Pare de ler em silêncio aquilo que foi escrito para vibrar em voz alta. O cérebro humano não foi feito para a leitura muda dos últimos 3 séculos. Foi esculpido por milhares de gerações de voz cantada, recitada, compartilhada em torno do fogo e da mesa. Reabra essa porta esta noite. Escolha um poema que toque o seu coração. Aprenda-o de cor sem pressa. E descubra, sílaba por sílaba, que a farmácia mais antiga do mundo tem o tamanho exato da sua boca, e que ela esteve aberta o tempo todo, esperando apenas que você lembrasse de entrar. A verdadeira longevidade não é química patenteada. É voz transmitida. É ritmo lembrado. É silêncio quebrado pela cadência certa. Todas as noites, durante uma vida inteira. Se este vídeo trouxe a você algo que talvez já soubesse no fundo, mas tinha esquecido de reconhecer, deixe um like agora, inscreva-se no Codex e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Cada inscrição é uma porta a mais aberta na difusão dessas tecnologias antigas. E agora respondam nos comentários a pergunta que pode mudar tudo. Qual foi a última vez na sua vida que você recitou um poema inteiro em voz alta, sozinho, sem vergonha, sem audiência, apenas pelo prazer de sentir as palavras vibrarem dentro do próprio peito? Se você não consegue lembrar dessa última vez, talvez essa seja exatamente a resposta que explica tudo aquilo que você anda sentindo ultimamente.